Então teve uma vez que eu recebia famílias lá no sítio para ficar ali uns 3, 4 dias trabalhando, e pessoas que não se conheciam. E eu recebia até 3 famílias por vez. E aí chegou uma família, essa família chegou e trouxe a questão da dificuldade de ter os filhos, pensar numa outra educação com os filhos, e falou toda a sua questão. E aí resumiu dizendo o problema central é a falta de dinheiro. A gente realmente vive numa situação bem difícil economicamente, então a gente não vê essa possibilidade de aplicar esse nosso desejo de mudar a percepção da educação dos nossos filhos. E na sequência chega a próxima família que ia ficar lá também, ia passar esses dias fazendo o processo. E a família, coincidentemente, também tinham 2 filhos, a mesma idade, e começou a falar qual era a questão, que precisava de uma outra maneira de educar os filhos, e foi falando, e encerrou falando, o nosso problema principal é que a gente tem muito dinheiro, a gente vem de uma família com muita grana, e é muito difícil fazer uma mudança quando você tem essa estrutura que a gente tem, né? Então eu vou arriscar dizendo, e começando a provocação aqui com a gente, que a questão não é o dinheiro, a questão são as relações. A questão é a relação que permeia as nossas trocas financeiras ou de escambos, e não o dinheiro em si. Tem uma situação atual em relação ao dinheiro. Qual é a minha emoção em relação à minha situação atual com o dinheiro? Qual é a minha emoção? Qual é o pensamento que sustenta essa emoção ou que é revelado por essa emoção? E qual a ação proibida que eu estou administrando, que eu estou me convencendo que eu não deveria fazer e qual é a ação reprimida? Aí a gente ganha um alinhamento. O que está acontecendo? Tem um conflito. Aonde, nessa camada que a gente está, o que seria o conflito? Eu ter um pensamento diferente de uma emoção, diferente de uma ação. Eu penso uma coisa, eu faço outra, eu sinto outra. Isso é um conflito. Quando esse conflito acontece, eu estou em guerra. E a nossa reação é resolver o conflito. E como é que eu resolvo o conflito? Criando mais guerra, dizendo como eu deveria pensar, como eu deveria agir, o que eu deveria sentir. Só vou criando mais guerra. Só que o grande mistério é que quando a gente alinha, a gente joga para o fluxo. E sabe o que é entrar em fluxo? É parar de olhar a interferência que está entre a gente e o mundo e olhar realmente em volta as pessoas. Então, necessariamente, quando eu entro em fluxo, eu saio da discriminação, eu saio da separação, eu saio do ganha-perde, eu saio do jogo do poder, eu saio desse lugar. Dinheiro é uma relação emocional, antes de mais nada. Depois que você libera essa relação emocional, o dinheiro muda como qualquer outra coisa muda. E quando muda essas relações que a gente vai ganhando outras... Muda a sua relação com o dinheiro, muda a sua criação em relação ao dinheiro e muda a sua relação com o outro. Então, eu posso dizer dessa nossa experiência aí de 6 meses de caixa único, mudou muita coisa em mim em relação ao outro e nunca trabalhando no outro, sempre trabalhando as minhas crenças e sempre olhando para a coisa e não falando, calma, o que eu deveria fazer para manter, com o objetivo, para manter a nossa paz, para manter a nossa relação. Não, o que eu sinto, qual a minha emoção. Então agora é criar, para criar tem que alinhar, para alinhar tem que ter a coragem de acolher a emoção, o pensamento e o pior de tudo, a ação reprimida. Ação inimaginável, aquilo que eu não falaria para ninguém. E você não vai fazer essa ação, você só vai afirmar ela dentro de você. Aí muda. Quando a gente fez o site, a gente começou a alimentar o site, a gente começou a querer compartilhar tudo. E aí a gente viu que tinham coisas muito sensíveis a serem compartilhadas, coisas muito íntimas, coisas que precisaria de mais contorno, de mais sustentação, de mais estrutura para que aquilo ficasse, seria quase irresponsável, né? Seria uma exposição seria uma falta de prudência. E aí a gente pensou, puxa, vamos então fazer uma área de membros? Para quê? Para deixar de ser necessário isso.
Uma hora isso ganha uma força que não dá para... Como é que você... Ganhou contenção, ganhou sustentação, ganhou confiança, ganhou campo, ganhou atmosfera. O que você faz? Explode a área de membros, né? Então são passagens, são processos de passagem. Ah, mas aí você não vai pensar que aí você vai ficar sem esse recurso? Imagina que é um recurso financeiro que vai te prender a alguma coisa. Aí a gente merece ter governo corrupto. Porque se a gente mesmo se corrompe, dizendo, não, por dinheiro eu faço isso, né? Ou vou continuar isso porque isso dá dinheiro, isso é corrupção. E claro que isso emana e sustenta frequências de corrupção no mundo. Então é isso. Quem quiser se associar vai entrar num lugar de composição, de fazendo isso ganhar estrutura, e quem não quiser não ficar preocupado que daqui a pouco está tudo aberto. É só uma questão da gente ganhar atmosfera para isso, campo para isso.